Olá a todos, eu sou o Rodrigo e nós vamos gravar essa aula com uma reposição das aulas que nós perdemos nas últimas semanas em relação a Umbanda Estelar. E uma das aulas que eu senti falta de conversar com vocês a respeito é a respeito do olhar da Umbanda Estelar em relação ao Criador. E como nós devemos olhar para essa forma de criação, de cocriação, de Deus e de deuses. Quando eu penso em tudo isso, e como estudioso, analisando as umbandas, analisando os candomblés, analisando a própria cultura iorubá, através de Ifá ou ifaísmo, nós entendemos que alguns pontos são completamente diferentes. Outros pontos divergem em um ponto, ou em uma vírgula, em um pensamento. Mas quando nós queremos entender a Umbanda, nós temos que bater na mesma tecla sempre. A Umbanda, que foi manifestada, popularizada, disseminada, propagada por Zélia Fernandino de Moraes, foi uma entre tantas formas de macumbas cariocas que já recebiam entidades, entre várias formas de culto ao povo brasileiro que, ao desencarnar, em condição de espírito desencarnado, começa um estudo astral de no mínimo 40 anos, onde se transformam posteriormente em guias e entidades. Esses povos retornam através das macumbas cariocas, através dos candomblés de caboclo, para trazer experiências, direcionamentos, orientações e assim por diante. Isso antes Zélio, e também temos uma visão pós-Zélio. Quando nós olhamos a Umbanda pós-Zélia Fernandino de Moraes, nós percebemos a Umbanda ainda em processo de gestação, de geração, ou até mesmo de diversas formas de nascimento. Ela ainda está em processo de mutação, de adaptação ou de adaptabilidade. Quando a gente pensa em adaptabilidade da Umbanda, nós percebemos um conhecimento estratosférico, cósmico, universal, precisando se adaptar a uma mente que ainda não possuía capacidade suficiente para entender a Umbanda em sua totalidade. Se trazermos isso para o dia de hoje, ainda percebemos que a Umbanda ela é muito maior do que a gente pode realmente compreender. E por isso nós temos diversas vertentes. E por isso nós temos diversas faces da Umbanda. Porque assim nós percebemos de fato a interação direta e indireta entre a criatura, a humanidade, e o Criador, a divindade, que criou o universo. Nesse meio entre criatura e Criador, nós temos uma infinidade de intermediários co-criadores cósmicos universais de consciência, que vai se estender desde o Quiumba, desde os Eguns, desde os sofredores, subindo patamares maiores, indo para nossos guias e mentores, subindo guias e mentores ainda superiores, capangueiros diversos que vão chegar a falangeiros, chefes de falange, orixás, consciências que colaboram com a cocriação universal, consciências que mantêm aquilo que foi criado, os elementos que foram criados,
Para isso nós temos uma força secundária que dá o suporte, a base, o campo estrutural dos elementos, que são os elementais. E nós temos os elementares, consciências, que mantêm esses campos estruturais em nome dos orixás. Percebe como é vasto esse tema? E quando a gente mais fala sobre isso, mais precisamos entender que a Umbanda não é estática. Ela não está parada. Pelo contrário, ela está em pleno movimento de adaptação às frequências que pulsam do universo para todos os cantos universais, para todos os sistemas solares, para todas as constelações, para todas as formas de vida que estão em pleno desenvolvimento evolutivo. E essa frequência, por nós, seres planetários, seres humanos, que estamos aqui de passagem, temporariamente, aprendendo em um planeta de provas e expiações ainda, captamos de forma diferente essa energia, pela nossa sensibilidade, pela nossa mediunidade, pela nossa captação consciencial, pela nossa decodificação paracerebral. E assim nós entendemos que sim, cada terreiro capta as informações, as frequências, vibrações, energias de uma forma diferente do outro. E sim, cada médium, sacerdote, dirigente de um templo, de uma casa, de um ilê, de um barracão, de um terreiro, de uma terreira, de um casuá, vai direcionar o trabalho de acordo com a sua percepção, sensibilidade e mediunidade conduzida pela espiritualidade, conduzida pelos guias e guia-chefe daquele terreiro, por orientação dos capangueiros superiores, dos falangeiros e assim, consequentemente, do orixá. E quando nós entendemos isso tudo, nós percebemos a beleza da Umbanda. E para entendermos a Umbanda, nós temos toda a liberdade de estudar Ifá, Candomblé, Candomblé de Caboclo, Jurema, Catimbó, Quimbanda, entre tantas outras coisas, kardecismo, Seixonoye, budismo. A Umbanda, ela tem abertura para tudo isso. Mas nós temos que olhar para a base e o fundamento da Umbanda, que é estabelecida em cada Umbanda. Então, o fundamento de um terreiro não será necessariamente igual ao outro terreiro. As orientações de um trabalho, de um terreiro, não necessariamente serão sequer parecidas com a do outro terreiro. E dentro dessa ideia, nós percebemos que para conhecer a Umbanda, nós temos que vivenciar a Umbanda, primeiro, com base e estudo naquilo que o seu sacerdote passa. Com base, doutrina, conhecimento, sabedoria, fundamento, interpretação, conhecimento, estudo, dedicação da sua base, das suas raízes. Porque se você olhar para a forma que o orixá se manifesta na Umbanda e comparar essa forma de manifestação com a manifestação de um orixá no candomblé queto, ou no candomblé jeje, ou no candomblé Angola, nós teremos uma diversidade de manifestação mediúnica, corporal, artística, que está ligado às nossas raízes,
aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós fomos orientados e na forma que o nosso animismo, em perfeita comunhão e harmonia com a mediunidade, exterioriza. Nunca vai ser igual. Talvez parecido, mas nunca igual. Se você pertence ou estuda o candomblé queto, quando a pessoa ela se inicia, ela aprende o passo do orixá, a dança do orixá, o movimento do orixá, carregando o seu inconsciente, subconsciente e a sua memória com um passo a passo bem definido de acordo com os toques que o Ogã manifesta ou direciona, de acordo com a saudação, a festa, a iniciação, ou seja lá qual for o rito. Se você for no candomblé de Angola, você já percebe uma liberdade maior na manifestação mediúnica em relação ao contato com o orixá. Então o orixá ele tem uma liberdade maior para caminhar, dançar, se expressar de acordo com a necessidade do momento. Muitas umbandas possuem os seus falangeiros de Ogum, falangeiros de Xangô, falangeiros dos orixás, com uma manifestação praticamente pré-determinada também. Não por um passo a passo, por um ensino, mas por uma observação dos médiuns mais novos pelos médiuns mais velhos. E isso também cria uma limitação. Porque ao invés de eu me permitir sentir, ser conduzido por uma magia, por um encanto, por uma energia, por um axé daquele orixá, eu acabo me enquadrando ou entrando em moldes de outros médiuns mais antigos do que eu. E aí eu sinto de fazer algo e eu posso entrar numa certa confusão de talvez esteja errado. A nossa Umbanda estelar, quando nós falamos de manifestação, de guias, de entidades, de falangeiros, de orixás, nós falamos da liberdade total do ser espiritual ou cósmico ou universal. Para que não seja apenas movimento e sim magia. E dessa magia que ele gere o encanto necessário para aquela finalidade. Não sendo necessário bater no peito, ou se quiser também é permitido. Preto Velho não necessariamente precisa estar curvado. O Exu não necessariamente precisa beber ou fumar. Cada entidade com a sua personalidade, com o seu conhecimento, com o seu entendimento, com o seu grau evolutivo e com a sua necessidade de trabalho que será fundamentada através do tempo, da credibilidade que aquela entidade vai trabalhar, vai passar para nós ao longo dos períodos, dos ciclos, do tempo, do ano e assim por diante. Ogum não necessariamente precisa ter o arquétipo do guerreiro. Xangô não necessariamente precisa trazer o arquétipo da justiça. Conhecimentos de divindades estelares, cósmicas, universais e planetárias que precisam de liberdade para se manifestar independente de. E assim, através dessa permissão, trazer aquilo que nós tanto almejamos. Encanto, magia, beleza, cura, transformação de vida através do conhecimento. Porque toda cura é uma autocura. E para que haja cura é necessário uma autoanálise. A Umbanda não tem o papel de dar resposta, mas de fazer que você se autoanalise e se pergunte:
se o caminho que está seguindo é saudável, se isso fará algum bem para você ou para o seu semelhante, se não te faz mal ou não faz mal ao seu semelhante, se te conecta a Deus de alguma forma. Estar aberto a essa estrutura base de liberdade pelo fundamento do conhecimento, da mediunidade, da espiritualidade, dos cosmos, é entender que haverá conflitos de doutrina, haverá conflitos de opinião, haverá conflitos tradicionais, culturais e tribais, que formam uma sociologia cósmica e não uma sociologia local, regional, tradicional ou religiosa. Olhar por este ponto é entender que sim, haverá divergências, mas para toda divergência o respeito, jamais a discussão ou um conflito de qualquer forma que possa se manifestar. Entender isso tudo que nós estamos falando é entender que Deus pode ser percebido por uns como monoteísta, uma religião monoteísta, apenas um Deus. Pode ser percebido por outros como politeísta, diversos deuses. Mas nós estamos falando da Umbanda Estelar. A Umbanda Estelar, ela traz a base de Olodumare, de Olorum, um Deus apenas, um Criador apenas, um Criador que possui em si a polaridade da luz e da sombra, do dia e da noite, de Deus, deusa, masculino e feminino. E dentro dessa visão, este Deus, ele compartilha da sua matéria-prima de criação com sua criação primordial, que são os orixás, cientistas cósmicos, co-criadores do universo, compartilhando dessa matéria-prima gerada por Deus e gerando arte, beleza, que nós conhecemos como universo. Daí nós temos então as divindades, os deuses, os orixás. E quando nós falamos Deus, Criador, D maiúsculo, quando nós falamos deuses, divindades, que são os orixás, D minúsculo, uma extensão do seu braço, uma extensão da sua vontade, uma extensão do seu querer, uma extensão de equilíbrio e harmonia para que tudo aquilo que foi criado possa ter a sustentabilidade infinita para continuar existindo. Deus zela pela sua criação. Como pai, como mãe, ele zela. Por isso, não há um grão de areia neste universo que não tenha em seu elemento um elemental, que não tenha um encantado, um elementar, regendo aquele grão. E isso se multiplica de forma individual no grão, quanto coletiva na criação, ou nas criações universais. Tudo aquilo que Deus cria, ele mantém com seu campo estrutural de força, com seu campo estrutural, base de força, de energia, para que aquilo continue com a sua vitalidade independente do tempo ou das eras, de acordo com seu planejamento existencial. Tudo no universo possui uma informação magística. Quando eu olho para um grão, eu não vejo só um grão. Eu vejo uma energia, eu vejo uma força que emana do elemento, que é mantido pelo elemental, que é organizado e administrado pelo encantado, pelo elementar, que é fortalecido pelos falangeiros e pelos orixás, que mantém
toda aquela estrutura de um reino. Montanhas, mares, oceanos, rios, cachoeiras, florestas, uma árvore, uma flor, uma semente, um grão. Deus, ele é perfeito em toda a sua estrutura. E por trás do elemento físico há uma informação cósmica, universal, vibracional e energética. Então, na nossa Umbanda estelar, nós temos a matriz frequencial do universo. Assim, entendemos o que é a saúde e o que é a doença. E entendemos que a doença é uma desarmonia, uma desorganização e uma falta de conexão entre o ser e a fonte. E através dos elementos espalhados pela natureza, nós manipulamos este axé e colocamos sobre o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual, todos os corpos sutis, os chakras e assim por diante, com a intenção de reorganizar. A Umbanda estelar, ela é monoteísta, porque ela tem um Deus, Olorum, Olodumare, um Deus-deusa. E nós temos também toda a frequência politeísta, que são nossas divindades, que são nossos deuses, que são nossos cientistas cósmicos co-criadores, que reconhecemos neste planeta como orixás. E esses orixás, eles pertencem a um panteão muito grande, percebido por uma doutrina, percebido por uma religião, percebido por uma filosofia, percebido por um sacerdote, percebido por um grupo social, percebido por uma tribo ou por uma região em África. A Umbanda tem os seus orixás. Algumas umbandas têm mais orixás do que outras que têm menos orixás. O candomblé cultua seus orixás, seus inquices, seus vodunces, divindades, co-criadoras e mantenedoras do universo. Umas perceberam apenas um, outras perceberam mais de um. E aqui na diáspora, aqui nessa percepção do povo africano em condição de escravo, dentro de uma senzala, socializando, criando laços, vínculos de segurança, proteção, sobrevivência, alimentação e também o seu culto sagrado, deu origem aos candomblés, ao tambor de Mina, a Angola, a Jurema, ao Jeje, ao Queto, ao candomblé de caboclo, a Umbanda, a Jurema e tantas outras formas de fontes de saberes e conhecimentos que têm origem em África. Por isso nós somos religiões de matriz africana, mas somos religião brasileira, com influência europeia, com influência africana, com influência indígena e com uma influência local, regional, que muda de estado para estado. O candomblé que é feito na Bahia, às vezes é diferente do candomblé que é feito no Rio Grande do Sul. A Umbanda que é feita em São Paulo talvez seja diferente da Umbanda de Minas. E assim, consecutivamente, pelas percepções individuais de cada indivíduo na frente de um trabalho. Há erro nisso? Não. Está tudo certo. Cada Umbanda emana uma frequência, uma onda. Imagine você, um radinho daqueles antigos, procurando a frequência religiosa que mais se encaixa com o seu espírito ou com a sua missão planetária. E aí você coloca lá no rádio da Umbanda
até você se sintonizar com uma onda, com uma frequência de rádio. E aí você entra em sintonia e lá do outro lado tem uma emanação de uma informação, o envio de um conteúdo. E você, deste lado, faz a captação dessas ondas que melhor vai te assistir neste momento planetário ou nesta encarnação. Por isso que uns vão para uma umbanda, outros vão para outra umbanda, outros vão para outra umbanda, outros vão se adaptar em outra umbanda e outros vão se adaptar à nossa umbanda. Não há erro nisso. Apenas sintonia. Dentro dessa visão e dessa ideia, nós temos muito fundamentado a ideia de Deus, Criador, dos orixás como consciências divinas co-criadores, que passam pelo universo co-criando e podem sim, com toda certeza, serem percebidos não só pela Umbanda, ou Candomblé, ou Ifá, mas por qualquer outra forma religiosa e filosófica divina presente nesse planeta com outros nomes, com outros arquétipos, influenciados pela localidade, pela cultura, pela socialização de um povo e assim por diante. A frequência é a mesma, percebida de uma outra maneira, de uma outra forma. A Umbanda ainda está se adaptando às consciências. A Umbanda ainda está se adaptando às percepções. A Umbanda ainda está se adaptando às tecnologias. Porque existem tecnologias quânticas que estão sendo inseridas como ferramentas de trabalho dentro da Umbanda. Existem umbandas usando símbolos, não aquele símbolo tradicional que nós chamamos de lei de Pemba, riscado pelas entidades, mas radiestesia, radiônica, utilizada pelos próprios médiuns como um pré-atendimento, antes do atendimento da Umbanda, mesas quânticas, radiônicas e outras formas de conhecimento, como cristaloterapia, aromoterapia, florais e assim por diante. Vai chegar um momento onde nós vamos entender o que de fato é a Umbanda. Até lá, nós vamos vivenciando a Umbanda e aprendendo com ela a cada dia, a cada momento e em cada situação. Agora, as cores das vestes, tamanho das guias, quantidade de guias, interpretação de 7 linhas de Umbanda, isso cabe a cada casa. E a nós, sacerdotes, que estão dentro de uma doutrina, de uma forma de trabalho, dentro da Umbanda diferente daquela, cabe a nós respeitar, amar e desejar que ela cresça, que ela prospere, que ela possa ser abundante e atingir o maior número de pessoas possível, porque isso é Umbanda, caridade. Na Umbanda não se cobra. Na Umbanda se atende o bom e se atende aquele que aparentemente não é tão bom. Em que outros lugares as portas se fecharam para essas pessoas. Porque houve uma análise, é bom ou não é bom, presta ou não presta. Houve um preconceito. Na Umbanda, cabe a nós acolhermos. É homem, é mulher, é adulto, é criança, é hétero, é homo. Dentro de todas siglas LGBTQI+, nós estamos abrindo as portas para acolher o ser humano e não o seu gênero, o ser humano e não a sua raça, o ser humano e não a sua condição financeira, e doar, 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 doar em nome de Oxalá, que traz esse sincretismo com Jesus. A base da Umbanda, ela está muito mais ligada com princípios, com virtudes, com caráter, com caridade, com a fé e com alegria dentro de um amor naquilo que se pratica, do que qual é o ponto que se inicia a gira. Qual a vela que se acende primeiro.
Nós estamos além dessas questões. Mesmo tendo uma base, nós precisamos ir além de tudo isso. Então eu senti de trazer essa visão para vocês de quem é Deus para nós. Deus é a manifestação dos cosmos. É o movimento universal em todas as escalas, em todas as dimensões, antes, durante e depois, pois é atemporal. Ele é a manifestação do amor incondicional por tudo aquilo que cria, sendo ele pai e mãe, zela, cuida, direciona, caminha, vai na frente, é o guia. Compartilhe o principal de tudo, conhecimento, sabedoria, para que nós possamos ter essa independência, essa liberdade de escolha para aprender com nossas próprias ações. Deus, para nós, é um. E através da sua cocriação divina e primordial, nos auxilia com seus cocriadores cósmicos universais orixás, que podem ser percebidos por outros nomes e outros arquétipos, mas por nós é percebido como orixás. Ligados à natureza deste planeta, mas também ligado à natureza de todos os outros planetas que possuem sim elementos: água, terra, fogo, hidrogênio, oxigênio, carbono, ferro e assim por diante. Os orixás estão em todos os planetas. Eles estão em todas as constelações. Eles estão no universo e em todas as dimensões, percebidos por outros nomes, de outras formas, mas ainda assim orixás. Somos imagem e semelhança deste Deus. Estamos de férias, passeando entre as estrelas, com o objetivo de retornar em algum momento para nossa morada celestial, onde seremos recebidos pelos nossos orixás. Esse é mais um vídeo de mais uma aula que não teve, mas eu senti no coração de gravar e compartilhar com vocês. Gratidão a todos.